Olá, meus queridos irmãos e irmãs, aqui é Maurício de Queiroz e hoje iremos mergulhar na história de Santa Clara, uma mulher que em tempos de guerra, luxo e opressão, escolheu o silêncio, a oração e a pobreza voluntária. Uma mulher que iluminou a Igreja com sua fé inabalável, cuja vida simples e corajosa continua a inspirar milhares de pessoas ao redor do mundo. Clara nasceu em 16 de julho de 1194 na cidade de Assis, Itália. Seu nome de batismo era Chiara do Freduccio di Favarone. Vinda de uma família nobre, sua infância foi cercada por privilégios, abundância e todas as regalias que o status de sua linhagem poderia oferecer. No entanto, desde pequena, Clara demonstrava um coração voltado para algo que o dinheiro não podia comprar: a presença de Deus. Enquanto outras meninas de sua idade sonhavam com casamentos arranjados, alianças políticas e títulos de prestígio, Clara se deixava cativar por longos momentos de oração silenciosa, por leituras do Evangelho e por um desejo profundo de entrega total à vontade divina. Sua mãe, Ortolana, também era uma mulher profundamente religiosa, conhecida por sua peregrinação aos lugares santos e pela vida de fé que levava. Provavelmente foi ela quem introduziu Clara nos valores cristãos que mais tarde floresceriam de maneira tão marcante em sua vida. Essa influência materna foi fundamental para formar o espírito sensível e piedoso que a jovem Clara revelaria ao longo dos anos. O chamado definitivo à vida consagrada chegou a Clara por meio de um encontro com Francisco de Assis. Este que em 1228 seria canonizado e passaria a ser conhecido como São Francisco de Assis, o pai dos pobres. Francisco já era conhecido na cidade por sua escolha radical. Abandonara toda a riqueza, status e segurança material para viver como um pobre de Deus, pregando a paz, o amor à criação e a alegria da pobreza evangélica. Quando Clara ouviu Francisco pregar na igreja de São Rufino, algo se acendeu dentro dela. Era como se aquelas palavras despertassem uma vocação já adormecida em sua alma. Ela tinha apenas 17 anos, mas já compreendia que Deus a chamava para algo grande e totalmente diferente do que o mundo esperava dela. Na noite do Domingo de Ramos do ano 1212, Clara fugiu de casa, com o coração decidido e o espírito inflamado de fé. Ela se dirigiu à pequena capela da Porciúncula, onde foi recebida por Francisco e seus irmãos. Ali, diante do altar, ela fez sua consagração a Deus. Trocou os vestidos luxuosos por um hábito de tecido grosseiro e cortou seus longos cabelos como sinal de renúncia ao mundo. Foi um gesto simbólico, mas de profunda repercussão espiritual. A partir daquele momento, Clara passou a viver unicamente para o Evangelho. Não possuía mais nada e não desejava nada, a não ser a Cristo. O escândalo foi imediato. Sua família ficou inconformada e tentou de todas as formas trazê-la de volta. Seu tio chegou a invadir o local onde Clara se abrigava, tentando arrastá-la à força. Mas, com firmeza surpreendente, Clara se apegou ao altar e declarou que jamais voltaria à vida antiga. Aos poucos, sua coragem começou a atrair outras mulheres. Suas irmãs Inês e Beatriz, com o tempo, se juntaram a ela. Até mesmo sua mãe acabou por se tornar religiosa. Um pequeno grupo de mulheres unidas pela fé e pelo ideal franciscano começava a se formar. Foi assim que nasceu a Ordem das Damas Pobres de São Damião, que depois seria conhecida como a Ordem das Clarissas. Clara assumiu a liderança da comunidade com grande sabedoria e docilidade. Inspirada por Francisco, escreveu uma regra de vida centrada na pobreza absoluta, na oração contínua e na fraternidade. Sua insistência na pobreza sem propriedade causou resistência até mesmo entre as autoridades eclesiásticas da época, mas Clara permaneceu firme. Lutou durante anos para que sua regra fosse reconhecida oficialmente pela Igreja e, finalmente, um dia antes de sua morte, recebeu a aprovação do Papa. A amizade espiritual entre Clara e Francisco foi profunda e sincera. Eles se consideravam irmãos em Cristo. Clara chamava Francisco de pai espiritual, e ele via nela uma alma profundamente iluminada. Compartilhavam o mesmo ideal: viver o Evangelho de forma radical e autêntica, despojados de tudo, confiando inteiramente na providência divina. Mesmo quando Francisco adoeceu gravemente, Clara cuidou dele com ternura e devoção. A presença um do outro era fonte de consolo e força em meio às dificuldades da missão. Santa Clara também foi testemunha e protagonista de muitos milagres, frutos de sua fé ardente
e sua vida de íntima comunhão com Deus. Um dos mais famosos aconteceu durante uma invasão de soldados sarracenos que ameaçavam Assis e se aproximavam do convento de São Damião. Clara, já muito debilitada pela doença, foi levada até a porta do mosteiro. Lá, ela se ajoelhou diante do ostensório com o Santíssimo Sacramento e orou: Senhor, protege as tuas servas, pois eu nada posso por mim mesma. Segundo os relatos, uma luz sobrenatural envolveu Clara e o Santíssimo, causando terror nos invasores, que fugiram sem fazer mal a ninguém. Outro episódio marcante foi o da multiplicação dos pães. Em um tempo de extrema escassez, quando já não havia alimento suficiente para as irmãs, Clara rezou com confiança: o Senhor proverá. Pouco tempo depois, cestos repletos de pães frescos apareceram na porta do convento, trazidos misteriosamente. Para Clara e suas companheiras, era mais uma prova do cuidado providente de Deus. Também é conhecido o milagre da cura de Irmã Amada, uma das religiosas mais próximas de Clara. A irmã sofria de paralisia e dores contínuas. Clara, com grande serenidade, traçou o sinal da cruz sobre sua testa. Na mesma hora, a irmã foi curada, para espanto de todas. Esses milagres não vinham de palavras mágicas ou gestos espetaculares, mas de uma vida de intimidade com Cristo, de oração constante e de uma fé que se manifestava no amor e na simplicidade. Nos últimos anos de sua vida, Clara enfrentou duras provações físicas. Sofria com doenças debilitantes e dores intensas. No entanto, jamais se deixou abater. Continuava orando, orientando suas irmãs e sustentando a comunidade com sua presença forte e serena. Em certa ocasião, impedida de participar da missa por estar acamada, Clara teve uma visão mística. Pôde assistir como se estivesse presente a toda a celebração da Eucaristia. Esse fato levou, muitos séculos depois, o Papa Pio XII a declará-la padroeira da televisão, por ter recebido o dom de ver à distância o que seu coração tanto desejava. Santa Clara faleceu no dia 11 de agosto de 1253, com 59 anos de idade. Sua morte foi cercada de paz e gratidão. Apenas 2 anos depois, foi canonizada pelo Papa Alexandre IV. Tamanho era o reconhecimento da santidade de sua vida. A Ordem das Clarissas, fundada por ela, espalhou-se pelo mundo e segue viva até hoje, testemunhando a beleza de uma vida consagrada à pobreza, à oração e à fraternidade. Sua regra continua sendo um exemplo de espiritualidade evangélica vivida com profundidade. Em Assis, foi construída a imponente Basílica de Santa Clara, que guarda seu corpo incorrupto e relíquias preciosas, como o crucifixo de São Damião, aquele que falou a Francisco: reconstrói a minha igreja. Clara ouviu esse mesmo chamado e o viveu com fidelidade admirável. Santa Clara de Assis nos recorda com sua vida que a verdadeira força não está na aparência ou no poder, mas na doçura da alma, na confiança silenciosa em Deus e na entrega total ao amor. Em um mundo que valoriza o acúmulo e a vaidade, ela escolheu a simplicidade e a entrega, e por isso sua luz continua a brilhar.